Eu sabia que as pessoas iam falar isso, só que eu nunca pensei que elas iam falar tanto. E elas não têm razão sobre isso. E eu vou falar para vocês muitas coisas interessantes hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou Eduardo Sabag e a gente vai fazer o Evangelho. Então para o que você está fazendo, pega um copo de água, presta atenção, que isso é muito importante. Evangelho e reforma íntima são os dois passos para você tirar todos os obsessores, espíritos das trevas, tirar a influência ruim da sua vida. Esses são os dois passos, o resto não funciona tão bem assim. Incenso só vai deixar eles cheirosos e o que importa de fato é a reforma íntima. E o Evangelho é a parte essencial nesse campo da reforma íntima, tá bom? Então coloca lá o copo de água, a garrafinha e o que for que você usa. Não importa se você está no trabalho, na escola, no ônibus, você pode sim fazer o Evangelho, tá bom, galera? Então esse tema de hoje, eu vou comentar um vídeo que eu postei e as coisas que as pessoas me criticaram, entendeu? E para isso eu vou usar um texto do Evangelho, aproveitar para a gente fazer um Evangelho, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Sobre o exatamente, o aplicativo chama Espiritismo Raiz. Você vai lá no Apple Store ou no Play Store, escreve Espiritismo Raiz ou Edu Sabag e você baixa o aplicativo e você vai ter o recado do Anjo da Guarda todos os dias. Eu mesmo, embora eu converse com espíritos, é legal receber esse recado do Anjo da Guarda. Eu já li o meu hoje, acabei de ler, na verdade. Muito interessante. O meu de hoje foi: respeite seus limites. Eu não respeito muito meus limites. Então vamos lá. Todo mundo pronto? Vou fazer a prece. E atualizem, tá? Porque agora tem um monte de atualização. Então, se você não estava recebendo, atualiza para você receber o recado. Senhor Jesus, iniciamos agora esse Evangelho, que o Senhor possa abençoar e iluminar a mente de todos nós, encarnados e desencarnados, para que a gente possa aprender muito com esse estudo, que assim seja. Bom, vou começar, antes de falar, contando o trecho do Evangelho, que a gente vai comentar sobre o tema. Estava Jesus, né, num local, numa casa, atendendo as pessoas, um monte de gente amontoada para, obviamente, né, imagina a oportunidade de você poder ouvir Jesus Cristo, né? Mesmo aquelas pessoas que eram bem mais primitivas do que a população de forma geral, deveriam estar impressionados. A maioria, né, claro, sempre tem exceções. E aí eles estavam lá e de repente a família de Jesus se aproximou, a mãe e os irmãos dele. Aí eles viraram para Jesus e falaram assim: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus fez o quê? Olhou para os lados e falou assim: minha mãe e meus irmãos? Na verdade é minha família, né? Ele falou assim: minha família? Quem é minha família? Minha família são esses que seguem a palavra de Deus. Então olhem só que interessante. A família de Jesus foi lá, a mãe e os irmãos, sendo que a mãe ele respeitava muito, que é um espírito maravilhoso, os irmãos nem tanto, porque os irmãos, não que ele não respeitava, né, mas os irmãos não tinham percebido quem era Jesus e qual era a missão dele. Mas de qualquer forma era a família dele. E a hora que falaram: sua família está aqui fora, ele falou assim: minha família? Minha família são esses que estão à minha volta, seguindo a palavra de Deus. Então olha que Jesus quis demonstrar muito claramente que naquele momento, naquele contexto, ele estava dando mais importância para aqueles que estavam seguindo a palavra de Deus do que para a sua família de sanguínea em si, né? E é interessante porque o que aconteceu ontem? Eu postei um vídeo, né, no Instagram de um deputado fazendo uma homenagem ao espiritismo. E ele incorporava um espírito, tal. E tem gente que ficou falando: pô, é Chico Xavier, é Bezerra, o espírito que ele incorporou, tal. Lá na Câmara dos Deputados. E teve gente que conseguiu criticar o cara, entendeu? Eu nem sei qual que é o partido político dele, porque eu nem me preocupo com isso, tá? Se eu não me engano, o cara é do PT. E eu nem simpatizo com o PT. Só que pra mim, ele passa a ser o político mais importante, porque ele teve coragem de levar o espiritismo à frente numa época que era pior ainda. Se hoje a gente ainda sofre preconceito, né, quando a gente fala de espiritismo, imagina, se eu não me engano, foi na década de 90 e poucos. O cara teve a coragem de ir lá, de assumir de cara limpa, falar sobre o espiritismo, colocar sua homenagem, incorporar um espírito. Parem e olhem a coragem desse homem. Inclusive vou até seguir ele, não importa qual que é o partido, porque para mim isso é muito mais importante, tá? Muito mais importante, até porque política é tudo a mesma coisa, né? Mas de fato, no meu ponto de vista, ou quase todos, 99%, mas de fato, quer dizer, desculpa, todos não são, mas de fato, esse homem foi muito corajoso em defender o espiritismo na frente da Câmara dos Deputados, na frente de milhares de pessoas, coisa que muitos de vocês não têm coragem.
A pessoa chega no trabalho e pergunta que religião você é. Ah, eu acredito em Deus. A pessoa tem vergonha de falar que é espírita. Isso é um absurdo. Esse, na minha concepção, é um dos piores erros dos espíritas. É a pessoa não ter coragem de virar e falar assim, eu sou espírita, eu sigo Allan Kardec, espiritismo acredita em Jesus, estuda os seus ensinamentos maravilhosos. As pessoas se omitem, as pessoas têm medo, as pessoas são covardes, a maioria das pessoas, né? Então, assim, é muito ruim para o espiritismo ter seus seguidores que têm medo e vergonha de admitir, porque acham que serão perseguidos, etc. Mas e daí que você vai ser perseguido? Não vale mais a pena você ganhar a vida verdadeira do que a vida material? A gente não pode retrair frente às questões. A gente tem que realmente mostrar que nós somos espíritas e que o espiritismo é bom, e é isso aí. As pessoas têm que te aceitar e te respeitar dessa forma. É um absurdo a pessoa ter medo de falar que é espírita. Pô, eu não gosto de falar que eu sou espírita porque às vezes a menina não vai gostar de mim, ou porque... Que se lasque! Que diferença faz isso? Você quer ficar com uma pessoa que não gosta nem da religião que você ama e respeita? Então você é um falso espírita. Então é muito interessante que, embora hoje o espiritismo esteja começando a entrar na moda, a gente ainda vê pessoas que têm medo de admitir isso, né? A pessoa fala assim, eu acho legal o espiritismo, mas a pessoa consome conteúdo espírita, acredita no espiritismo e fica com receio para não se expor. Isso é muito ruim, isso é muito errado. Então eu parabenizo ao máximo esse político, que eu nem sei quem que é na realidade, nem sei se ele está vivo, se ele está eleito, nem vou me preocupar com isso na verdade, porque não faz a mínima diferença para mim. Mas de fato ele teve a coragem de incorporar um espírito na frente da TV, na frente de um monte de gente, sabendo que provavelmente ele foi julgado, né? E eu alerto a vocês que Jesus falou que os irmãos e a família deles são aqueles que estão seguindo a palavra de Deus, né? E Jesus também fala que aquele que não que tiver vergonha de vir com ele, de carregar a cruz, ele também não vai dar bola quando o cara chega lá no plano espiritual. Então, isso serve para todos nós, né? O que é o melhor que a gente pode fazer para as pessoas e para o espiritismo? Já falei isso trocentas vezes, eu sempre falo isso, na verdade. O Joãozinho tem uma porrada de expiação. Se você ajudar ele, você, na verdade, vai estar se ajudando. Porque se ele tem que passar por uma dificuldade, você vai tapar uma expiação aqui, vai aparecer outra ali. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso. É claro que a gente deve, ao máximo, ajudar as pessoas e fazer o possível, tá? Então, você tapa um buraco aqui, aparece outro. Você tapa o outro, aparece um. E por aí vai. Quando você apresenta o espiritismo para o Joãozinho, aí você acabou de fazer a verdadeira das maiores verdadeiras caridades. Por quê? Porque ele vai se mudar internamente, pela reforma íntima, ele vai começar a mudar todos os seus hábitos, os seus pensamentos. E os espíritos do plano superior falam assim, pô, olha o esforço que esse Joãozinho está fazendo para conter as suas más inclinações, que o espiritismo é isso. Segundo Allan Kardec, o espírita não é perfeito, mas se conhece o espírita pelo esforço que ele faz para conter suas más inclinações. Então olha que importante isso. Então, quando o Joãozinho começa a fazer esse esforço para conter as suas más inclinações e começa a viver no bem, baseado na reforma íntima, que ele aprendeu com o espiritismo, que você apresentou para ele, quando isso acontece, você mudou a vida dele de verdade. Aí você realmente conseguiu mudar a vida dele, porque o espírito superior que está lá em cima vai falar, olha o esforço que o Joãozinho fez, vamos diminuir as expiações dele, entendeu? Então daí a grande importância de poder mostrar para as pessoas e divulgar ao máximo o espiritismo. Eu não estou falando que você tem que sair por aí, esfregando na cara de todo mundo e falando, eu sou espírita, você tem que ser espírita também, igual algumas religiões fazem. Não, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, mas a gente tem que mostrar para as pessoas o que é o espiritismo e como elas podem conhecer e o que pode melhorar a vida delas. Então, assim, não tenham medo, porque se você tiver medo, você está falhando na missão do espiritismo, tá? O Consolador Prometido, ele veio enviado por Jesus e ele está aqui para mudar o mundo. Então é por isso que nada mais importa no planeta se a gente não conseguir fazer essa mudança que vai de dentro para fora, que ela veio do espiritismo. Uma vez eu conheci o Divaldo, quando eu estava no início do... Eu tinha acabado de virar espírita. Aí o Divaldo falou assim para mim, você sabe que o espiritismo te muda de dentro para fora. E eu fiquei pensando nisso e realmente é real. Então a gente precisa
fazer o possível para que as pessoas mudem de dentro para fora. E o mecanismo, a ferramenta é o espiritismo. Então, outra coisa que é importante demais, eu tô cansado de ver pessoas compartilhando piadinha, compartilhando coisa besta, coisa de famosos que não tem sentido nenhum, futebol, que eu acho uma porcaria, mas para quem gosta, tudo bem, não tem nada demais. Apesar que eu até gosto um pouco. Mas assim, coisas que são irrelevantes na vida das pessoas. E poucas pessoas eu vejo compartilhar vídeo meu, compartilhar reels meu. Eu vejo um monte de gente pedindo conselho do anjo da guarda. Eu não vejo ninguém compartilhando uma coisa que acha que pode melhorar a vida dos outros, entendeu? Eu tenho inúmeros casos. Eu vou contar um caso aqui que é o seguinte. Olha que interessante. Eu falei uma coisa de uma pessoa no vídeo. O advogado dela entrou em contato comigo e falou assim, se você não deletar, a gente vai ter que processar. Eu falei, processa aí que se dane. Aí passou um tempo, o advogado entrou em contato comigo de novo, falou assim, cara, eu virei seu seguidor depois daquele dia. Então olha só que interessante. A pessoa foi lá, procurou o advogado dela e falou assim, esse cara tá falando de mim no vídeo, assiste esse vídeo. O cara começou a assistir meu vídeo, o cara é super seguidor mesmo, até hoje o cara é meu seguidor. Então não importa a forma com que ele chegou, importa que foi positivo para ele, porque o cara muda a vida dele. O espiritismo, você muda de fato a pessoa. Eu sei por quê. Eu não estou dizendo que eu sou alguma coisa. Para mim, eu sou só um cara que lê os livros, entende melhor, porque eu me dedico, né? Não que eu seja melhor, e eu divulgo aqui para vocês. Mas quando eu encontro as pessoas na rua, a pessoa fala, caraca, Eduardo, eu saí da depressão, eu larguei as drogas por causa do teu canal. Eu sei que o conteúdo não é meu, né? A gente traz o que é espiritismo. E as pessoas, de fato, falam sobre isso. Falam, pô, seu canal mudou minha vida, tem gente que chora, etc. Então você vê que com uma informação ou uma coisa assim, você consegue mudar toda a trajetória da pessoa. Então às vezes a pessoa estava lá indo para o caminho que ia se estrupiar, porque não estava fazendo reforma íntima, não estava aproveitando as boas oportunidades que os bons espíritos dão, e o espiritismo colocado na vida dela no momento certo fez toda a diferença, mudou fez a curva. Eu sempre falo da curva, né? Porque se você começa a ler os espíritos, ler os espíritos não dá, né? Fica parado aí pra eu ler você. Não, ler os livros espíritas, você percebe que tem um momento que o espírito faz a curva. Ele vem fazendo besteira na reencarnação, besteira, aí ele começa a melhorar, às vezes ele continua falhando, mas em um momento ele faz a curva, e ele para de fazer coisas ruins e começa as reencarnações boas, cheio de expiação pelo que ele fez, mas começa. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a fazer essa curva. Essa curva, ela pode economizar 500, 1000 anos na vida do cara. Porque tem espíritos que estão quase alcançando essa curva e falham e perdem 1000 anos. Isso acontece muito. Eu estava lendo recentemente o Exilados por Amor, eu não sei se era o espírito do Constantino ou outro lá, que ele estava já de boa já. O cara se afundou, perdeu 1000 anos. Entendeu? Então a gente tem que fazer o possível para poder propagar o espiritismo, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, mas depois que eu encerrar, eu quero falar uma coisa importante para você, tá? Agradecemos a todos os espíritos que vieram aqui na casa de cada um dos nossos amigos. Que o Senhor possa abençoar a todos, que assim seja. Finalizamos o nosso evangelho. Pode beber água, não se esqueça de escrever hashtag Espiritismo Raiz aí embaixo, se você quer receber as energias das vibrações que eu faço. E uma coisa importante que eu quero, fala aí embaixo se o nosso canal fez alguma coisa na sua vida. Se você mudou um pouco, pelo menos por causa do Espiritismo Raiz, tá? E vocês também leiam dos outros, para que você perceba que um tonto como eu, um panaca, tá, nem tão panaca assim, porque eu também não sou tão bobo, mas consegue chegar muito longe apenas com uma câmera e com internet, e sabendo dar informações, entendeu? Então agora quem está no Instagram, eu vou finalizar essa live, vai ficar offline disponível, você, por favor, comenta aí embaixo. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima. E lembra de compartilhar, hein? Acabamos de falar sobre isso, compartilhe as coisas do Espiritismo. Por favor, até mais.